Bom, minha história na aviação começou em São Paulo, né, mesmo, né? Eu me criei ali no bairro da Vila Sônia, em São Paulo, e ali eu tinha muitos aviões, né, que passavam ali, né, era trajeto de avião, né? E eu costumava ali brincar com os meus amigos, jogar bola na rua, e eu parava o futebol ali para olhar, admirar os aviões, né? Então essa paixão pela aviação começou ali em São Paulo mesmo, né? Eu não tenho ninguém assim da minha família na aviação, também nunca tive amigos da aviação, né? No começo assim, ou parentes familiares. Então foi assim, o bichinho lá, né, da aviação me picou só olhando para o céu mesmo, assim, né, admirando. E a partir daí eu comecei a querer conhecer mais, né, desse meio da aviação. E na minha época não tinha informação, né, como tem hoje, né. Então eu lembro muito bem de juntar os dinheiros, de juntar o dinheirinho assim que minha mãe me dava, mesada, né, que ela me dava, para ir em banca de jornal para comprar a revista. E eu lembro até hoje, quando eu comprei a minha primeira revista de aviação e que eu abri aquilo ali, foi um mundo mágico para mim, né? Ver ali os aviões e conhecer os aviões, os grandes jatos, os grandes locais, os aeroportos. É bem nostálgico lembrar disso, porque hoje em dia você coloca na internet e você tem informação do mundo inteiro, né? Então a informação não era como é hoje, né? Tem boas lembranças desses momentos aí, de juntar cada dinheirinho para comprar a revista do mês, assim, e aprender, conhecer o que era um Boeing, o que era um Airbus, o que era um Citation, um Learjet, e foi através das revistas ali que eu acabei aprendendo. Eu quis ser piloto porque me apaixonei, né? Me apaixonei por toda aquela informação que eu consegui observar ali na revista, que eu acompanhei na revista, que eu aprendi. Os aviões que passavam todos os dias sobre a minha casa, eu admirava, eu procurava conhecer quais eram aqueles aviões. E até um fato engraçado, que os meus amigos ali de rua, às vezes eu estava dentro de casa e passava um avião e eu sabia dizer que avião que era, se era um Airbus, se era um Boeing, né? Quem é apaixonado por aviação sabe como que funciona, né? Então ali eu decidi, né? Eu estava em dúvida entre ser engenheiro agrônomo ou ser jogador de futebol, que era um outro sonho meu, que eu sempre gostei de futebol, e aí decidi pela aviação, mesmo sabendo que ia ser difícil, porque eu não tinha nenhuma informação, não sabia por onde começar, né? Então, mesmo assim, eu coloquei esse meu sonho aí na frente dessa primeira dificuldade que apareceu, que era a dificuldade do conhecimento, né? Da informação. O que me motivou a ser piloto poder conectar as pessoas, né? Levar várias pessoas, para mim sempre foi mágico isso, você poder fazer diferença na vida das pessoas, transportando elas de um ponto a outro, de uma cidade até a outra, né? Você admirar o visual lá de cima, né? Mas assim, certamente o que mexe comigo é essa questão do transporte, de você fazer a diferença na vida das pessoas, podendo conectar elas de uma maneira segura, né? E de uma maneira rápida em outras cidades, né? Isso mexe comigo. E além do que, nós como pilotos, a oportunidade, né? Hoje eu sou muito grato por tudo que a aviação já me deu, né? Talvez, se não fosse a aviação, eu não conheceria a metade das cidades que eu conheço hoje. Então a aviação já me deu muito, pude conhecer muitos lugares que, se não fosse a aviação, com certeza eu não iria conhecer. A minha infância foi em São Paulo, né? Um bairro do Vila Sônia. Cresci ali com os meus amigos e vizinhos, que também me apoiaram bastante, né? O pessoal tirava muito sarro de mim, né? Porque a gente jogava bola e bem na hora da partida de futebol ali, jogando descalço na rua, eu parava para poder admirar os aviões, né? Então, mas meus amigos ali, os meus vizinhos, me acompanharam muito nesse sonho, assim, né? Eu devo muito a eles, inclusive tem o Paulo, meu amigo, que era o meu amigo que me acompanhava, né? Na banca de jornal para comprar as revistas, me incentivava a comprar aqueles VHS lá de Top Gun, né? Que também influenciou bastante na época da minha infância, assim.
E também a gente ia nos aeroportos, né? Ver os aviões, né? Então a minha infância foi uma infância muito boa, assim, de brincar bastante na rua. E enquanto eu brincava, eu admirava os aviões. Então, e aí esse meu amigo Paulo, né? A gente também combinava de pegar um ônibus, 2 ônibus, né? Eu lembro que eu morava no na Vila Sônia, e nós pegávamos 2 ônibus, dava mais ou menos ali 1h10, 1h20 até Congonhas. E aí quando chegava lá em Congonhas tinha o terraço, né? O terraço, então a gente várias vezes ficou ali no terraço a tarde inteira, a gente combinava levar ali um salgadinho, uma bolacha, alguma coisa, porque as coisas no aeroporto eram caras, né? E a gente levava alguma coisa de casa e passava a tarde inteira ali, vendo os aviões, tirando foto, admirando, né? E eu lembro até um dia que a gente foi e tava muita chuva, né? Só que a gente já tinha se deslocado até lá, então não era uma coisa que era perto, só voltar para casa e voltar no dia seguinte. Então a gente já tava lá, a gente ficou debaixo de chuva, vendo avião, e é legal, né? Eu acho que são esses momentos que permanecem na nossa memória. Talvez se não tivesse chovendo, eu não ia ter essa memória tão boa quanto eu tenho hoje, de ver os aviões pousando na chuva, a gente voltando molhado para casa. E sempre depois de admirar os aviões, a gente ia no saguão de Congonhas. Eu me lembro de ficar admirando os pilotos e tentar até uma oportunidade de conversar com eles, né? Para mim eram super-heróis, assim. Em 1995, eu tive uma experiência assim muito marcante, né? A minha mãe, durante um ano, ela ficou pagando uma passagem, uma viagem para mim. Minha mãe, durante um ano, ela pagou uma viagem para mim e um passeio, né? E na volta desse passeio eu tentei, né? Na ida eu tentei ir na cabine e não consegui. E na volta, na última etapa de voo, eu pedi para a comissária para eu conhecer a cabine. E eu fui recebido por um comandante muito divertido, me tratou muito bem, eu tenho essa foto até hoje. Nessa foto você pode observar aí que eu tô com alegria aí, uma felicidade, e esse comandante está ali brincando comigo, tirando sarro, né? Que hoje, né, depois de mais de 20 anos, a gente se reencontrou, ele inclusive trabalha na mesma empresa que eu. Ele foi certamente uma das pessoas aí que, durante a minha trajetória, me ajudaram muito, né? Me deu um combustível, porque eu olhei para ele e vi, pô, um cara legal, divertido, descolado, né? Comandante de um 737, de um Boeing, né? E então aquilo ali me encheu de energia, porque eu lembro que um dos objetivos que eu tinha com aquela viagem é entrar na cabine para saber se era aquilo mesmo que eu gostaria, se eu gostaria de seguir aquilo a minha vida inteira como carreira. Então foi uma experiência muito legal e eu guardo com todo carinho aí. Um abraço aí pro Fernando também, se ele estiver vendo essa história. Muito obrigado, comandante Fernando Dil. Comecei meu primeiro emprego, né? Comecei a carreira profissional como garçom, né? Tenho muito orgulho disso, né? E aprendi muito ali a servir as pessoas, né? A atender. As pessoas gostam de ser bem tratadas, bem recebidas. Então, esse foi o meu primeiro emprego, né? Uma amiga da minha mãe tinha um restaurante, ela me deu essa oportunidade. E depois a minha mãe também ficou sócia desse bar, desse restaurante, que era um centro em São Paulo, centro nordestino, que chamava Patativa, né? Então vários artistas iam cantar lá e tinham vários boxes com comida nordestina. Minha mãe, baiana, né? Começou lá a vender sarapatel, caldo de mocotó, né? Buchada. E eu, entre outras pessoas ali, nós éramos os garçons. A gente trabalhava a noite inteira no atendimento ao público, né? Então, pô, a lembrança que eu tenho dessa época é que eu procurava sempre atender bem as pessoas para ganhar aquela gorjetinha, né? Mas outra coisa também que eu lembro que é engraçada, que no dia de tumulto, quando tava muito tumulto, muitas pessoas, né, ali, eu tava na ponta do salão, eu tirava um pedido. E aí, no caminhar até o balcão, assim, várias pessoas também me chamavam, né? E eu tirava vários pedidos e algumas vezes eu me perdi ali no começo, né? Entregava o pedido errado na mesa. Mas foi um aprendizado bastante, né? Me ajudou a foco, a concentração, né? Isso
Eu sempre digo, né, que tudo que você passa na sua vida te ajuda, né? Depois, lá na frente, você não sabe, né, como que vai te ajudar, mas isso me ajudou bastante, né, a lidar com pessoas, porque ali iam todo tipo de pessoas, né? Então eu tinha que ser bem flexível ali no atendimento, mas foi muito legal. Esse foi meu primeiro emprego. Depois, já na época de aeroclube, né, eu também tive oportunidade lá no aeroclube até para conseguir pagar as horas de voo. Ali, comecei ali a encerar alguns aviões, encerei poucos assim, porque o Eduardo, meu amigo, passou esse trabalho para mim, para eu encerar ali os aviões do aeroclube e ganhar um desconto, né, na hora de voo. Também trabalhei com venda de consórcio, né, na época da faculdade fui vendedor de consórcio, porque a minha mãe me ajudava, né, trabalhando de babá. Mas eu queria ter essa independência, queria ter condições, né, de me sustentar e ajudar a pagar as horas de voo. Então trabalhei também em hotel, um atendimento em business center. Naquela época a internet não era como é hoje, então as pessoas, os hóspedes desciam num business center para fazer o trabalho, né, conectar na internet e tal. E eu era a pessoa que estava ali atendendo eles, né. Também trabalhei com meu ex-sogro, me deu a oportunidade de coordenar uma equipe de limpeza numa empresa industrial, né? Então tinham vários funcionários e eu era responsável por olhar, né, administrar ali se os banheiros estavam limpos, o jardim estava bonito, tá? Eu fiz isso aí também. Em Joinville também trabalhei de garçom, porque minha mãe foi para Joinville, né? A gente se decidiu mudar para Joinville, ela abriu lá um restaurante e ela era cozinheira e eu trabalhava de garçom, né? Então atendia muito ali as pessoas e foi uma época até um pouco, certo ponto, difícil, assim, né? Porque eu queria jogar bola, né? Eu jogava muita bola, sempre joguei muita bola com os meus amigos, eu era goleiro e eu queria sair para jogar, mas tinha que ficar ali trabalhando até tarde da noite, servindo as pessoas no restaurante da minha mãe. Foi um momento, assim, bem difícil, assim, mas era um trabalho em família, né? Era necessário. Então, eu acordava de manhã, ia para a escola, andando, né? E voltava andando também, almoçava e já começava a trabalhar ali no atendimento, né? No almoço, o bicho pegando ali, eu atendendo e tal. E foi um momento difícil porque a minha mãe, ela era cozinheira, sempre foi cozinheira, sempre gostou de cozinhar, né? E era o sonho dela ter esse empreendimento. E para mim foi marcante um dia que saiu um lanche errado, minha mãe já estava, assim, bem estressada, e ela pegou aquele lanche e jogou no lixo, assim, sabe? Aquilo me marcou muito, doeu muito no meu coração, porque eu vi o quanto minha mãe estava trabalhando, se dedicando, e o negócio não estava prosperando como ela gostaria, né? Ela estava escrava do negócio e eu não tinha ferramentas para ajudar ela, e logo depois ela acabou falindo, né? Fechou, teve que fechar para cuidar da saúde, que ela já estava com um problema de pressão, assim. Mas foi um aprendizado. Minha mãe me ajudou muito na minha carreira, né? Tenho certeza que eu não seria piloto se não fosse a ajuda da minha mãe, né? Ela sempre me motivou, e mesmo nas dificuldades que a gente tinha, como para começar, onde começar. Eu lembro da primeira palestra que a gente foi em São Paulo, ela que me levou da aeronáutica para eu aprender lá, para eu entender onde que era o ingresso, né, para voar na aeronáutica, porque eu sabia que o meio civil eu não ia ter condições. A minha mãe sempre foi babá, né, sempre cuidou de criança. Então, pra gente era muito distante, né, se formar na aviação, né? Então, a minha mãe, por muito tempo, ela se dedicou, né, muito às pessoas que ela trabalhava, eram pessoas com um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Então, ela sempre perguntava para eles alguma informação que a gente pudesse ter. Ela trabalhou até para o pessoal de uma emissora em São Paulo, e eles me deram um contato de um piloto em um certo momento, e eu fui lá conversar com o piloto me deu algumas dicas, ele era um piloto de helicóptero, e ele me deu algumas dicas de por onde começar,
né? Então, minha mãe se dedicou muito a me ajudar nas horas de voo, né? Foi uma patroa da minha mãe que pagou a minha primeira hora de voo, né? Ela sabia desse meu sonho, desse meu objetivo, né? E foi ela que pagou a primeira hora de voo. Então eu devo muito à minha mãe por tudo que ela conseguiu. Eu lembro quando nós, em alguns momentos, né, que a gente viajou junto, eu e ela, de avião, né, quando a gente se mudou para Joinville. Eu lembro de eu, com muita vergonha ainda, embarcando no avião e o comandante ali em pé, a minha mãe que chegava nos comandantes e falava: ó, comandante, esse aqui é seu futuro colega de trabalho. E eu morrendo de vergonha ali. E nessa ocasião que acabou que um deles acabaram me convidando ali, né? Bom, já que você é nosso futuro colega, então vem aqui no voo com a gente. Então eu fiz esse voo de São Paulo para Joinville, de Joinville para São Paulo. Então isso tudo foi um combustível, né, para me ajudar a ter a certeza ainda mais de que era isso que eu queria para minha vida. Então minha mãe muitas vezes disponibilizou o salário dela e todas as contas dela. Pô, passou fome em casa de pessoas, assim, né? Para poder trabalhar e me ajudar a pagar as horas de voo, né? Muitas vezes o salário era praticamente todo para pagar as horas de voo. Tanto é que a gente não conseguiu pagar essas horas de voo por completo, né? Eu só consegui fazer as minhas horas depois que eu consegui ingressar numa escola que pagava como parte do salário horas de voo. E aí que eu consegui finalizar o curso de piloto. Então, devo muito à minha mãe por tudo que ela fez, sempre acreditou que seria possível. Muitas vezes que eu chorei em casa achando que eu não ia conseguir, ela que me motivava, ela que me animava, falava para eu ter fé, fé em Deus. Ela também me ensinou, né, a sempre acreditar em Deus, que Ele tem o melhor pra gente, né? Basta a gente trabalhar, estudar, se dedicar, que a gente consegue, né? Então, devo muito à minha mãe aí, por isso até já fiz um vídeo aí para ela aí no avião aí, que eu homenagear a minha mãe aí, que emocionou bastante pessoas que me acompanham aí, porque minha mãe merece tudo aí, tudo que ela fez por mim, eu devo a ela. Minha mãe representa muito para mim, né? A Dona Eunice, né? Dona Eunice me ajudou muito, me incentivou, né? Mesmo nos momentos difíceis que eu cheguei chorando em casa, por ver quanto é difícil entrar nesse ramo da aviação, a Dona Eunice sempre estava lá falando para eu acreditar em Deus, acreditar que seria possível, para não desistir. Mesmo quando eu falava para ela assim, não, mas é difícil, você não está entendendo que é difícil? Ela falou, mas você tem que acreditar. Então ela abriu mão, né? Trabalhou muitas vezes com fome na casa de várias pessoas, cuidando de criança, cuidando do filho dos outros, para ver o filho dela se formar em piloto. Então eu devo muito a Dona Eunice. Beijo, mãe. Te amo. Meu primeiro voo, eu comecei a aviação em Joinville, né? Santa Catarina. Meu primeiro voo foi no Aerobuero 115 e eu lembro desse gostinho até hoje. Se eu fechar o olho, eu consigo imaginar. A gente decolou de Joinville, sobrevoou Jaraguá do Sul e eu lembro que naquela ocasião eu tinha muita confiança no meu instrutor, Gilson, né? Era um japonês voador, que a gente falava. E aí eu lembro que na situação voando lá, ele colocou o motor em marcha lenta e falou, olha, agora nós estamos sem motor, vamos fazer um pouso de emergência. E eu confiava tanto nele, então tá bom, né? Já no primeiro voo começar assim, tudo bem, mas ele estava só brincando, só para testar ali se eu ia ter condições de seguir aí na carreira, segundo a didática dele. E foi bem emocionante aí. Também teve o meu voo solo. Eu guardo muito essa lembrança, né, do voo solo, já no Bacaxeri. A primeira vez que eu fiz o voo sozinha, né, foi muito emocionante também. Eu fecho o olho e lembro disso tudo. Volto no tempo. Meu instrutor Adriano, que fez aquele voo solo. E depois daquele banho de óleo, né, tradicional, né, que eu acho que se duvidar, se eu procurar, deve ter óleo até hoje aqui. Sobre o banho de óleo que eu tomei no primeiro voo solo, infelizmente eu só tenho lembranças na memória, porque depois de várias fotos, né, eu abri a câmera e a câmera ainda era aquela com rolo de filme. O filme não estava na catraca, então as fotos foram tiradas e
e não foram registradas, então o registro só tenho na memória.